Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Algum momento da sua carreira de personal você já se deparou com a seguinte dúvida: este aluno é iniciante, é intermediário ou é avançado? Aí muitas vezes na tentativa de responder essa pergunta, a única coisa que você faz é vira para o aluno e pergunta: há quanto tempo você treina? Aí o aluno responde: eu treino há 3 anos. Aí você vê lá e fala o quê? Avançado. Mas será que é só o tempo de treino que determina isso? Nunca aconteceu de você se deparar com alunos que têm 3 anos de treino, por exemplo, e resultados mais interessantes ou mais fidedignos ou progressões mais acentuadas do que aquele aluno que tem 5, 6 anos de treino? Isso já aconteceu com você? Pois é para isso que eu vou conversar hoje com você. Mas, antes de mais nada... Tudo bem, personal? Aqui é o professor Marcelo Silva. Você gostaria de ter acesso a 104 semanas de treino pronto para só pegar e usar com seus alunos de personal e consultoria? Além disso, ter acesso a uma planilha onde você pode mostrar e ter maior controle da carga e evolução do treino do seu aluno? Para além desta planilha, acredite se quiser, você ainda tem acesso a uma planilha onde você coloca o peso, o número de repetições e a própria planilha calcula uma repetição estimada para avaliação do aumento de força do seu aluno. Chama no direct, fala comigo. Então, sem mais delongas, vem comigo. Qual é o status de treino do meu aluno? Bom, primeira pergunta: quem são esses dois personagens? Até porque o critério de inclusão para você poder ser um bom profissional é saber quem são os dois personagens. Tô brincando. Antes de mais nada, vamos lá. Status de treino. Tempo de treino sem interrupção. Há quanto tempo o seu aluno treina sem ter parado de treinar? Ou seja, ele treina há 5 anos, beleza. Primeiro ponto. Segundo, tempo de destreinamento. Esse aluno já ficou algum período sem treinar? Caso ele tenha ficado algum período sem treinar, quanto tempo ele treinou antes de parar? Que é justamente isso aqui. Quanto tempo ele ficou sem treinar antes? Ou, na verdade, por quanto tempo ele treinou antes de parar? Depois você vai lá e avalia a técnica do exercício do seu aluno. Coloque ele para poder fazer alguns exercícios e eu já vou mostrar. Depois disso, você faz algum teste de força no aluno. Aqui mesmo você pode, por exemplo, pegar e utilizar até a estimativa de um RM para poder fazer, ou com aquela planilha que eu mostrei anteriormente. Feito isso, você tem uma tabela, que você alimenta essa tabela com algumas pontuações, e depois essa tabela com essas pontuações, ela te dá um score, onde você vai poder determinar ou estipular o tempo de treino, o status de treino desse aluno. Mas, para não gerar confusão, eu vou passar de um por um. Vem comigo. Tempo de treino sem interrupção. A primeira pergunta: se o aluno treina há no mínimo 3 anos, ele é altamente treinado. 4 pontos. Se ele treina de 12 meses a 36 meses, sem interrupção, você atribui 3 pontos. Se ele é um aluno que treina de 2 a 12 meses, você atribui 2. E se ele tem até 2 meses de treino, você atribui 1 ponto. Beleza? Primeiro ponto, primeiro aspecto. Depois disso, há quanto tempo você não treina? Ou você ficou quanto tempo sem treinar? O aluno ficou até 1 mês. O aluno tem 30 dias que eu estou sem treinar. Você vai lá e atribui 4 pontos para ele novamente. Se ele ficou de 1 a 4 meses sem treinar, você vai lá e atribui 3 pontos. O aluno falou: eu passei 6 meses, um semestre inteirinho sem treinar. Você vai lá e atribui apenas 2 pontos. E se ele tiver acima de 8 meses sem treinar, você atribui 1 pontinho apenas. Segundo ponto. Vamos agora para o terceiro ponto dentro da tabela. Daqui a pouco eu vou mostrar essa tabela, então fica comigo até o final aqui. Pô, beleza, o aluno ficou sem treinar, mas vamos supor que ele ficou sem treinar, contudo, antes de ficar sem treinar, ele já tinha um certo tempo de treino. O aluno tinha um certo tempo de treino, por exemplo, de até 2 meses. Ele treinou por 2 meses e depois parou 2. Se ele ficou 2 meses apenas treinando, você dá 1 ponto. Se ele ficou de 2 a 12 meses treinando antes de parar, você dá 2 pontos.
Se ele ficou de 12 meses a 3 anos treinando antes de parar, 3 pontos. E se tem mais de 3 anos que ele treina, que ele ficou treinando antes de ficar um período parado, você atribui 4 pontos a ele. Então já fomos aqui o terceiro critério. Tempo de treino, tempo sem treinar e experiência prévia com treinamento de força antes de ter ficado parado. Okay? Então, dando continuidade aqui, vamos agora para o quarto ponto. Técnica de exercício. Essa técnica de exercício faz com que você obrigatoriamente tenha capacidade de execução impecável daquilo para que você consiga saber o que avaliar. Você só consegue avaliar se você souber fazer. Então essa é a importância do profissional que está conduzindo tanto o treino quanto a avaliação também ser treinador. Isso é extremamente importante. Você só vai saber o que esperar se você souber o que fazer. Então você vai pegar e avaliar o aluno. Caso você o avalie de forma... o aluno não tem técnica, a técnica dele é muito precária. Você vai lá e dá 1 ponto para ele, iniciante. Se o aluno tem uma técnica relativamente baixa, daqui a pouco eu vou mostrar os exercícios sugeridos. Você vai lá e dá 2 pontos. Se a técnica dele é correta para a maioria dos exercícios, mas ele ainda tem dúvidas ou tem dificuldade em um exercício ou outro, você vai atribuir 3 pontos. Agora, se ele tiver a técnica aprimorada em absolutamente todos os exercícios avaliados, nesse ponto, então, você atribui 4 pontos. Então, vamos lá. Sugestão de exercícios. Bom, a sugestão seria exercícios de puxar e empurrar vertical, puxar e empurrar horizontal. Exercício de empurrar vertical. Desenvolvimento com halteres, preferencialmente. Gera mais desequilíbrio e você consegue avaliar com mais acurácia as limitações técnicas, caso hajam. Exercício de puxar. Bota uma barra fixa. Isso tudo na vertical. Exercício de empurrar horizontal. Supino. Tá? Pode ser barra ou halteres. E exercícios de puxar na horizontal, remada curvada. A máquina, esquece máquina, peso livre. Você tem que avaliar a técnica, aspecto qualitativo da técnica do seu aluno. Feito isso, vão para membros inferiores. Membros inferiores é interessante que você também tenha a ideia de puxar e empurrar, contudo, é interessante também o uso de exercícios unipodais. Então uma sugestão seria, coloca o búlgaro, porque o búlgaro ou o afundo podem te permitir uma avaliação do equilíbrio do seu aluno. Tá? Isso, eventualmente, é óbvio, também peso livre. Depois disso, coloca um levantamento terra, que também te permite uma boa avaliação do exercício de puxar para membros inferiores, bipodal, e depois coloca um agachamento livre. Tá? Então são sugestões. Um utilizando-se do peso do corpo e halteres, o segundo utilizando-se de barra e o terceiro também de barra. Se você quiser, você pode colocar, por exemplo, um agachamento frontal, com toda certeza. Tá? Tudo isso é o seu critério, desde que você saiba fazer, avaliar e qualificar isso aí. Ok? Beleza. Feito isso, vamos para a última parte agora. A última parte você vai fazer o quê? Indivíduo altamente treinado. Homens, esse aqui, homens. O cara levanta 120% da massa corporal. O cara pesa 100 quilos. Você levantou 120 quilos? 4 pontos. Se ele levantou entre 100 e 120 quilos, no caso aqui, que é de 100 a 120% da massa corporal, 3 pontos. Se ele levantou de 60 a 99,9% da massa corporal, 2 pontos. E se ele levantou menos de 60% da massa corporal dele, 1 ponto apenas. Isso no supino. Bom, agachamento. Se o cara levantou acima de 150% da massa corporal, 4 pontos. Se ele levantou de 120% a 150% da massa corporal. Se ele levantou de 80% a 119,9% da massa corporal. E se ele levantou menos de 80% da massa corporal, apenas 1 ponto. E aqui você ainda também consegue avaliar a característica da técnica do exercício do indivíduo. Você consegue matar 2 coelhos numa paulada só, tanto aqui, quanto aqui no levantamento terra. Porra, beleza. Levantamento terra altamente treinado, acima de 180% da massa corporal. De 150% a 180% avançado, de 100% a 149% intermediário e menos de 100% iniciante. Professor, mas por que da massa corporal? Bom, porque da massa corporal porque você está avaliando aqui força relativa e não força absoluta. Tá? Aqui você avalia força relativa e não absoluta. Beleza, tem mais um? Tem mais um, barra fixa.
O indivíduo consegue levantar massa corporal e mais 30% da massa corporal dele. Aí o cara pesa 100 quilos. Se ele fizer puxada alta, uma repetição apenas, a barra fixa, desculpa, uma repetição, com 30 quilos de caneleiras, beleza, 4 pontos. Se ele conseguir levantar massa corporal e mais 15 quilos, isso o indivíduo hipoteticamente com 100 quilos de massa corporal, 3 pontos. Se ele levantou só a massa corporal dele, ele fez só uma repetição com a massa corporal. E se ele não conseguiu fazer nenhuma repetição com o peso do próprio corpo, com a massa corporal apenas, 1 pontinho apenas. Próximo, feminino agora. A ideia do sexo feminino é a mesma. Qual que é a diferença? Que ao invés, por exemplo, daqui do supino reto, o homem era acima de 100%. Opa, o homem era acima de 120%. Mulheres acima de 80%. Levantou mais de 80%, 4 pontos. De 60% a 80%, 3. De 40% a 59,9%, 2. E menos de 40%, 1. Agachamento muito similar. Você obviamente tem que ter a massa corporal desse voluntário ou dessa voluntária para você poder fazer essa assimilação. Então, técnica avançada, intermediário e iniciante da mesma forma, com base na massa corporal. Isso também do levantamento terra e na barra fixa. A barra fixa aqui é um pouquinho diferente. Então, altamente treinada, massa corporal mais 10% e não mais 30%. Avançada, massa corporal intermediária. Meia barra, ela chegou até a testa, igualzinho tá na imagem, ó. Ela chegou à testa na barra fixa, só com a massa corporal. E se ela não conseguir fazer nem meia barra com a massa corporal, apenas 1 ponto. Então, você vai ver também dentro da academia mulheres que têm 5 anos de treino que não fazem barra fixa. Então faz o quê? 1 ponto. Aí beleza. Veio aqui, ó. Chegou lá. O indivíduo, tempo de treino sem interrupção. Acima de 2 meses. Aqui temos em inglês. Aqui temos. Olha lá. Supondo que o indivíduo tenha ficado aqui, ó. O cara ficou 2 meses treinando. Ficou parado por 8 meses. Depois ele voltou a treinar. E assim sucessivamente. Você vem atribuindo a pontuação do seu aluno aqui. O aluno teve atribuição de pontos em todos os negócios. Então temos quantos aqui? Ó. Ele fez 10 pontos, esse aluno aqui. Só que você avaliou em quantos tópicos? 1, 2, 3, 4, 5. 10 pontos. 10 dividido por 5 foi o que você avaliou. Ele teve 2 pontos médios. 2 pontos médios. Se você voltar aqui atrás, você vai ver que você dá 4 pontos para altamente treinado, 3 para avançado, 2 para intermediário e 1 para iniciante. Aquele voluntário lá, quantos pontos ele fez? 2. Se ele fez 2 pontos, ele é o quê? Intermediário. E aqui eu coloquei uma tabela em português, mas só para poder facilitar aqui. Vamos supor que o indivíduo tenha feito aqui, ó, vou colocar um cara. O homem treinado. Porque se você observar na tabela, você tem apenas uma linha para poder avaliar todos os exercícios. E são supino, agachamento, terra e barra fixa. Só que você tem só uma linha. Então vamos supor que o aluno conseguiu pegar, ele pesa 100 quilos. Tá? Esse voluntário aqui, ele tem 100 quilos de massa corporal. Beleza? Então tranquilo. Tendo esses 100 quilos, ele levantou 120 quilos no supino. 4 pontos. Ele levantou 140 quilos no agachamento. 3 pontos. 5 mais 3, 8. Ele levantou 190 quilos aqui. Mais 4 pontos. 8 mais 4, 12. E aqui na barra fixa ele fez só aqui, ó. Só massa corporal. Ele não conseguiu pegar nada a mais. Então 12 mais 2 dá 14. Tá? Não vou jogar aqui, ó. Ele fez aqui mais 15. 12 mais 3, 15. São 4 exercícios. Você vai fazer o quê? Dividir os 15 pontos que ele conseguiu por 4. Vai dar uma nota quebrada? Vai, tudo bem. 15 dividido por 4. Faz a conta aí. Deve dar 3,8, 3,7, eu não sei de cabeça aqui. Joga naquela tabela. Tá? Professor, e se, por exemplo, o aluno está há 5 anos treinando? Você vem aqui e mete a pontuação dele aqui. Ó. Ele está há 5 anos treinando. Você vem aqui, coloca 4. Tempo de destreino. Bom, ele não ficou sem treinar. Então, se ele não ficou sem treinar, você não vai avaliar isso aqui. Ó. Tempo de destreino. Porra, não ficou sem treinar. Se ele tem 0 tempo de
sem treinar, você enfia mais 4 pontos aqui. Professor, mas se ele não ficou sem treinar, o que é isso aqui? Isso aqui você vai anular. Se ele não ficou sem treinar, você vai anular ele. Então, beleza. Na hora que você anulou, você vai ter 1, 2, 3, 4. Você vai ter 4 pontos. O total que você atingir aqui, você vai dividir por 4. Ah, o cara treina há 5 anos. Na verdade, ele treina há 2 anos. 2 anos está aqui. Ou então ele está parado. Vamos supor que ele aqui, ó, tempo de treino sem interrupção. Ele está parado. Ele veio treinar comigo estando parado. Pô, se ele está parado há 6 meses, você vai e coloca uma pontuação para ele. 6 meses sem treinar. Vamos aqui ver aqui, ó. O indivíduo está 6 meses sem treinar. Cadê? Vamos voltando aqui, paciência. Ele está 6 meses sem treinar. 4 a 8, 4... Então, 2 pontos. Você vem e coloca 2 pontos para ele. 6 meses sem treinar. 6 meses sem treinar, tá aqui. 2 pontos. Antes disso, ele treinou por 7 anos. 4. E esse aqui? Pô, esse aqui se anula. Ele está 6 meses sem treinar. Beleza? Beleza. Vai lá e faz todos os testes. E coloca a pontuação. É isso. Após a realização disso tudo, você consegue descobrir, eventualmente, verdadeiramente qual é o nível de treino daquele aluno que está nas suas mãos. Após essa qualificação e categorização em nível de treino, você vai poder fazer o quê? A atribuição do melhor programa de treino possível e individualizado para aquele aluno. Tranquilos? Dito isso, desejo um forte abraço, um ótimo dia e não esqueça de me seguir nas outras redes sociais, é só clicar aqui embaixo. E aquele curso que eu mencionei anteriormente tem um link aqui embaixo, Organização e Periodização do Treinamento de Força. Um forte abraço e fica com Deus!